Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estamos de volta, pela graça de nosso Deus, na apresentação do programa Fé Perfeita, que tem sido para muitos, neste momento, uma oportunidade para cultuar a Deus, para meditar, para orar, para fazer uma revisão de vida e, enfim, tem sido uma porta que Deus abriu para que o seu lar, a sua família também possa ser abençoada. Nós estamos pregando uma mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Haja visto que a maior parte daquilo que se propaga hoje como evangelho é um evangelho temporal que apenas dá às pessoas uma melhora e uma condição de vida para o presente. Nós estamos olhando que tudo aqui é passageiro. Estamos dizendo às pessoas que há uma promessa que o Senhor Jesus fez, que ele haveria de voltar, que ele haveria de buscar um povo para si, aqueles que se prepararem para este grande acontecimento. Isto pode parecer uma história antiga, mas é a verdade e nós entendemos pelos sinais que o Senhor Jesus deixou nas Escrituras que este é o dia, esta é a hora em que ele está voltando. Então, convidamos a você que está em casa a colocar sua vida, a viver uma vida mais próxima do Senhor. Não se engane, nós vivemos hoje nos dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra, semelhantes aos dias em que Deus chamou Noé para construir uma arca. Nós vivemos o dia da vinda do Senhor. Ela está à tua porta. E é por isto que Deus, na sua infinita graça, não fazendo nada sem primeiro dar ao povo uma advertência, enviou uma mensagem através de um mensageiro, de um profeta, que veio como precursor, como João Batista precursou a primeira vinda, também nesta hora tem vindo um profeta como precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós paramos no programa anterior quando nós vimos que o Caim era um homem religioso, era irmão de Abel, porém não era filho de Adão. Nós vimos no programa passado a origem das duas sementes, dos filhos de Deus, que são aqueles que vão descender na linhagem de Adão, e dos filhos do diabo, dos filhos do maligno, que descenderão da serpente, que são a continuação da linhagem de Caim. E quando nós falamos em filhos do diabo, dá-se uma impressão que são pessoas ausentes da religião e que nem mesmo falam em Deus. Este é um engano. O maior engano que existe é esse, porque Satanás, aquele anjo caído, tudo o que ele queria, tudo o que ele sempre almejou, foi ser adorado. E então nós vamos ver que ele tentou fazer um reino para si, para quê? Para que ele fosse exaltado, para que ele fosse adorado. E aí terminou sendo lançado nas cadeias da escuridão com uma sentença de julgamento e de condenação.
Ele então projeta sobre a família de Deus que Deus constitui na terra algo para inquietá-los, para adoecê-los, para molestá-los, para fazê-los chorar, para fazer sofrer, porque tudo isto são projetos sujos do coração de Satanás, inclusive trazer a morte. E ele sabia que a maneira como Deus teria que lidar com seus filhos na morte era se eles pecassem, porque Deus tem que guardar sua palavra para ser Deus. Se um homem, para ser homem, precisa guardar sua palavra, um homem não é mais do que a sua palavra. Se um homem não faz caso do que ele fala, ele não faz caso da sua pessoa. Se ele não honra aquilo que ele fala, ele está sempre aberto para ouvir desagravos, palavrões, xingamentos e ser chamado a atenção, porque ele não honra a sua palavra. Mas Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Deus disse, no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Então, para trazer a morte, Satanás sabia que teria que fazer com que o homem falhasse para que a morte entrasse. Isto que mata, que machuca, que fere os nossos corações, que é você perder um parente, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, não é? Isto simplesmente dilacera o coração, mas isto também é maldade do coração de Satanás. Então, nós temos aqui que o Caim, ele é movido, aliás, a serpente é movida pelo diabo, ela traz um produto na terra que vem com estes instintos. Você já viu no programa anterior, ele é de uma natureza animalesca e ele é atrevido, mas ele carrega em si aquele intuito do diabo de ser adorado. Então, nós vimos no programa passado que pecado é errar o alvo. E ele faz assim, exatamente assim, que as pessoas atirem, ou seja, prestem uma adoração, mas que ela não vá para Deus, ela venha para ele. E para não ir para Deus é qualquer revelação, é qualquer culto, é qualquer adoração fora da revelação, fora, olha, que não combine com a Bíblia. Então você já sabe, porque a Bíblia é a expressão do pensamento de Deus. Então sabe que isto, ao invés de ir para Deus, Satanás está sendo adorado, e Paulo, como um profeta, disse, adoraram a criatura em lugar do Criador. Criatura está falando de um ser criado que foi o diabo. Então nós vimos que Caim era um homem religioso, mas que ele queria fazer as coisas conforme o seu próprio pensamento. Aí você tem a religião hoje, nós temos quantos sistemas teológicos, quantas linhas doutrinárias, quantos estatutos doutrinários. Será que esses estatutos doutrinários e essas linhas teológicas, elas procederam da mente de Deus? Eu afirmo para você que a mentalidade do homem, tão fértil como ela é, e inspirada, não é? Ungida por um espírito errado, produziu toda esta confusão e controvérsia religiosa que nós temos hoje nos nossos dias. Mais de 35 mil denominações diferentes. Nós vivemos nos dias da Torre de Babel, que cada um fala uma linguagem. Mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que a Bíblia é a verdade. A linguagem da Bíblia é única. Se você fizer conforme a Bíblia, acabou a confusão, você está fora dela. Mas se você não fizer conforme a Bíblia, você está no meio de alguma destas coisas aí. Então, a religião, ela é produto da interpretação humana que vem, por sua vez, da mente de Satanás. Você não precisa ter dúvida disto, que quem é o mentor de toda esta fomentação da religião é diabo. Deus está a milhões de quilômetros ausente desta confusão religiosa. Deus apenas mantém sua palavra. Tanto é que ele diz assim, ó, se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras estiverem em você. Este é o compromisso. Olha, eu velo sobre a minha palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deus não tem compromisso com a igreja batista, assembleia, adventista, congregacional, ou mesmo aqui eu pertenço. Deus tem compromisso com sua palavra. Se eu estiver na palavra, Deus tem compromisso comigo. Se eu não estiver, eu estou perdido. Isto é matemático. Se você não estiver na palavra, você que está em casa, pode ter boas intenções como quiser. Você está fora da palavra, você está perdido. Então Caim queria adorar, mas ele queria adorar da sua maneira. Você não pode fazer as coisas da sua maneira. Quando Deus disser uma coisa, você faça aquilo que Deus falou, porque isto é o que vai levar você a alcançar graça diante dos olhos de Deus. Mas Caim inventou, fez um altar, fez um culto, e Deus foi lá e reprovou e disse, não é assim. Então, no programa passado, olha, eu falei com as pessoas, olha, por favor, olha aí, se você não encontra na Bíblia nenhum crente batizado usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, por que você quer continuar com o seu batismo desta maneira? Você não sabe que a igreja primitiva nunca batizou assim? Você deveria saber. Você diz, mas Jesus mandou batizar usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou usar o nome, ele não mandou repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou Pai, eu sou Filho, eu tenho um Espírito, mas eu tenho um nome. Deus é Pai, porque ele gerou, é Filho, porque ele tomou a forma humana, e é Espírito, porque é o que ele é, um Espírito Santo. Mas ele tem um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é Senhor Jesus Cristo, o único nome. O nome que toda a família nos céus e na terra toma. O nome que todos os joelhos haverão de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor. Então, fora disto, você vai ficar com uma mudança que a Igreja de Roma fez e os evangélicos, que na verdade vieram da Reforma Católica com Martim Lutero e continuaram com a mesma forma doutrinária, estão praticando um engano. Mas olha a sua Bíblia, não é a religião católica ou a evangélica que está certa. Aqui é a verdade. Ó. Quer ficar com ela ou quer continuar com o engano? Então, quando as pessoas não aceitam esta oportunidade, não querem ter a coragem de fazer uma revisão da maneira que estão vivendo ou que estão adorando a Deus, eles ficam irritados, brigam, discutem e até chegam a fazer o que o Caim fez. O culto de Caim não combinava com a realidade. Deus nem aceitou e não aceita. Você pergunta para mim, quer dizer que se eu não batizar em nome de Jesus eu não sou aceito? Absolutamente. A Bíblia diz, como é que você pode se tornar herdeiro se você não é da família? Eu me chamo César Augusto Rocha Ferreira. Veja só herdam os bens que eu possuo aqueles que carregam o meu nome, o Rocha Ferreira. Senão, não vão herdar. Você pode ser Silva, você pode ser Pereira, você pode ser Souza. Você não é Ferreira, você não herda. Se você não tem o nome de Jesus, como é que você espera herdar os céus e a terra? Escuta aqui, eu estou chamando você para olhar a Bíblia, estou falando para você, tenha consciência disto, olhar a Bíblia e entender que eu não estou chamando você para uma heresia. Até a este ponto chegou a loucura dos pregadores de dizer que batismo em nome de Jesus Cristo é heresia. Será que se batizar em nome do Senhor Jesus é ser herético? Esse é um absurdo. Mas o Caim ficou irritado. Eu quero ler com você a Escritura, para deixarmos aqui, dentro deste programa, este marco. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Prestem bem atenção. Eu só devo falar até onde a Bíblia fala. A Bíblia diz que Caim, depois que Deus
veio e disse, se você fizer correto, haverá aceitação para ti. Esta expressão não é só para Caim, é para você. Se você deixar o erro e fizer o correto, Deus te aceitará. Se não, o pecado jaz à porta, ou seja, você vai errar a porta do céu, você vai errar o alvo. O Caim não quis fazer, seu semblante estava caído, ele estava irritado, vai com seu irmão para o campo, sai da adoração e vem agora os dois conversando. Imagine você, dois irmãos indo para o campo, aí batendo um papo. A Bíblia diz que eles estavam conversando. E o Caim ficou fortemente irado e partiu para cima do seu irmão e o matou. Você só olhar na Bíblia, que eu já expliquei isso aqui, que os teólogos não têm explicação, não é? Que, na verdade, se todos nós fomos filhos de Adão, onde é que apareceram os gigantes? Adão não era gigante. A Eva, muito menos. Você sabe, e eu já mostrei que a serpente era um animal ereto, um animal grande, forte, corpulento, muito mais atraente do que o homem, estava entre o homem e o chimpanzé. Foi este animal que plantou uma semente no ventre de Eva, e Eva trouxe o Caim, que a Bíblia vai mostrar para você que nunca foi filho de Adão. A Bíblia nunca disse que Adão era o pai de Caim. Então, caminhando os dois, era lógico, houve então uma conversa. Vamos simular aqui, para você entender melhor este assunto, eu vou fazer uma inferência aqui, colocar aqui na forma de uma parábola para que você possa ter a sua mente, você que está me assistindo em casa, melhor este quadro. Aí os dois caminhando e vão batendo papo. Daqui um pouquinho o Caim vira para o Abel, eu estou pressupondo, e diz assim, mas será por que Deus não aceitou meu altar, meu culto, estava tão bonito? Aí o Abel vem e diz assim, Caim, olha, você está enganado. Você está pensando que o pecado original, o pecado da minha mãe, foi ter comido uma maçã? Olha, você está fazendo um altar baseado nesta ideia. Eu vou dizer para você que, na verdade, não foi, Caim. Minha mãe foi infiel. Olha, você está vendo aqui? Ó, ele diz, você não é meu irmão. Você é filho da serpente. A serpente era aquele animal ereto. E você é produto dele. Ah, meu amigo, quando o Caim disse, você está chamando minha mãe de prostituta? Ele, é como você, já viu aí? Deixa um menino brigar com o outro, chamar a mãe do outro de prostituta para você ver o que é que vira. Parte para cima na hora. Então, foi da mesma maneira. O Caim partiu para cima do Abel, e então veio e o matou. Ora, ora, ora. Por quê? Porque o Abel estava mostrando a ele que a mãe dele havia derramado sangue lá no ímen, sangrou, e que só sangue pode cobrir pecado. Por isso, Deus sempre fez e exigiu o sangue no sacrifício, porque é sangue o pecado original e só um valor correspondente paga a dívida. Então veio a necessidade de um sangue puro, que o Cordeiro era apenas um substituto, mas que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, semelhante a nós, veio e pagou a nossa dívida, e o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. Então Caim vem e o matou. E a Bíblia disse assim, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, não sou eu guardador do meu irmão? Vejam, se você observar, nós temos uma sociedade, vivemos no meio de uma sociedade. Eu disse no programa anterior que esta descendência de Caim, ela se multiplica e frutifica como preás, como ratos. É uma multiplicação, e aí eu disse para você ver uma vida de uma sociedade desorganizada, de menina de 12, 13 anos, as maternidades estão cheias. Olha, você vai ver como está cheio de meninos de rua.
as favelas, filhos criados com avós. Ei, preste atenção para você ver. Toda esta desorganização da vida social, da sociedade, porque mostra que são todos produtos de uma influência maligna. E aí você tem boas e excelentes pessoas, você tem a grande maioria, a grande sociedade, que são assaltantes, ladrões, criminosos, e aí vem mulheres honestas, limpas, boas, donas de casa, excelente mãe de família. Você está vendo como é que está o índice da prostituição, como se vendem o corpo, e não estão nem aí para nada. Então você olha que essa descendência caimita, ela tem toda uma proliferação. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho ainda neste programa ou no programa seguinte. Nós vamos chegar a este assunto, o crescimento demográfico, a grande quantidade de pessoas que não estão nem aí para a vida do seu semelhante. Isto começando das autoridades até aqueles que vivem nas periferias, os pobres, os que estão sujeitos. Você acha que há uma preocupação com a sociedade, com o civismo? Eu disse num dos programas aqui que eles tiraram das escolas uma matéria, educação moral e cívica, para colocar sexologia. Mas colocar sexologia, o pecado original foi sexo, meu amigo. Sexologia para quê? Para dar assim, as crianças não vão para a escola, vou dar bolsa à escola. Quem ficar na escola vai ganhar dinheiro. Na escola vai ter uma merendinha. Então quem está fraquinho, arranja uma carninha, não é? Vai ficar mais fortezinho. Daqui um pouquinho, aqueles que estão lá na escola vão receber uma cartilha ensinando a fazer sexo, de como acontece uma relação sexual. Depois, aqueles que estão lá na escola vão receber o preservativo para fazer sexo e não ter tanto filho e não ter tantos aidéticos. Você percebe que tudo isto é um trabalho para desmoralização, sabe? Esta é a condição da linhagem da serpente aqui na Terra. Eu não estou nem aí para o meu semelhante. Se a filha do fulano vai ser prostituta, problema dela. Você está entendendo? Então a condição é esta. O Caim, ele matou e Deus perguntou, e o teu irmão? E você, como é que trata seu semelhante? Como é que você trata a sua esposa? Você é fiel a ela ou você não está nem aí se ela está com o sentimento ferido ou não? Hein? E como é que você trata seu pai, filho? Você acha que o Caim preocupou-se com a mãe dele, a Eva, dizer, mas é minha mãe, e agora se eu matar meu irmão, o que eu vou... Não está nem aí se a mãe vai sofrer, se o pai vai sofrer, se a polícia vai chegar na porta do pai ou da mãe, se o pai vai ser desmoralizado ou não. E os pais estão preocupados com filhos? Também não estão nem aí. Foram lá, fizeram sexo, trouxeram ao mundo. Olha, se der certo, Deus, se não der, vai para o meio da rua. Né? E aí, se for virar homem, muito bem. Se virar marginal, tá tudo certo. Esta é a condição. E os governantes? Será que eles respondem, nos seus lugares? Ou você está vendo os escândalos nacionais aí? Então a gente tem. E a religião? Será que os pastores estão preocupados? E os padres? E o Papa? Com o seu irmão? A igreja tem uma história negra. Então a gente começa a olhar para ver de perto que a descendência de Caim, ela nem está aí. Deus pergunta, e o seu irmão? Você já notou? Eu já disse e volto a repetir, esta Bíblia, a expressão do caráter de Deus, ela tem 2 pontos vitais, você amar a Deus e amar o seu próximo. Isto é assim, mas amar o próximo não é dar meio quilo de arroz, uma roupa velha, não, não é isso não. Vê se você trabalha com fidelidade, com justiça com o teu próximo, vê como você o trata. Vê se você o respeita. Isto tudo é amar o teu próximo. Vê como você deseja o bem-estar do teu próximo. Mas, infelizmente,
Esta não é a preocupação da sociedade, é se eu estou bem, o resto é que se vire. Se a minha família está bem, o resto é que se vire. Mas preste atenção que a Bíblia não é assim. A Bíblia disse, você ama a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você aprende a respeitar o limite, a condição do seu semelhante. E quando nós pensamos no amor de Deus em nos dar uma nova terra, onde haverá justiça, eu estou aqui porque eu amo você, porque eu gostaria que você tivesse uma família equilibrada, que você se salvasse, se arrependesse de seus pecados e que você fosse para o mesmo céu que eu vou. E você tivesse não apenas, alguns bens materiais aqui nesta terra, mas tivesse a vida eterna, tivesse o céu para se ganhar, tivesse a felicidade de se reunir com seus queridos na eternidade. Este é o Evangelho, este é o amor de Deus. Eu não estou aqui estufando o peito dizendo que eu sou salvo, você é perdido. Eu estou aqui dizendo que todos nós temos chance de mudar de vida e de sairmos desta terra que será, sem dúvida alguma, destruída, que sofrerá uma intervenção, porque os governantes da terra não podem e não sabem e não respeitam o seu semelhante, mas Deus estabelecerá seu reino de justiça, onde haverá paz, justiça e equidade. É uma pena que o meu tempo já acabou. Eu gostaria apenas de convidar você para um momento de oração nesta hora. Não quer você o amor de Deus para a sua vida? Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu vim em teu nome. Eu vim porque amo estas pessoas e desejo para elas perdão, cura, estabilidade financeira, estabilidade na família, mas desejo para elas não somente alguns anos com estas coisas aqui, mas a eternidade. E eu peço que o Senhor salve aquele que está perdido, que o Senhor convença o coração do perdido, que o Senhor alcance o necessitado, o enfermo, o desestabilizado e dê para ele aqui nesta terra uma vida melhor, mas dê para ele a vida eterna. No nome de Jesus. Amém.